Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor para todos que estão me vendo e ouvindo. Eu sou a pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, aqui do canal A Glória de Deus, que é o canal da nossa igreja Shekinah, porque Shekinah nada mais é do que a glória de Deus em hebraico. E eu desejo que Deus esteja agora, neste momento, entrando aí aonde você se encontra, na sua residência, no seu ônibus, onde você estiver podendo assistir este vídeo. Eu estou aqui trazendo para você a segunda parte do estudo que eu gravei na semana passada, que tem a ver com a nossa responsabilidade social, né? E o título é Responsabilidade Social. O que eu tenho a ver com isso? Amém? E o nosso texto, né, bíblico básico está em Tiago, capítulo 2, do 14 ao 20, que eu vou estar lendo agora, amém? E depois nós vamos estar falando coisas maravilhosas que vêm da parte de Deus com relação à nossa responsabilidade social, a minha e a sua, amém? Mas vamos orar antes para que o Senhor Espírito Santo tome conta desse estudo e venha esclarecer aos nossos corações, ao nosso entendimento, tudo aquilo que precisamos que seja esclarecido. Amado Deus e eterno Pai, em nome de São Senhor Jesus, te peço perdão pelas minhas falhas e pecados e que neste momento eu suma e o Senhor assuma seu lugar de honra, falando comigo mesma, falando com cada um daqueles que estiverem ao alcance desse vídeo, para que em nome de Jesus a nossa fé venha a ser uma fé viva e eficaz e aprendamos, Pai querido, a fazer as obras não para sermos salvos, mas porque nós temos que fazer as obras da fé, porque somos salvos. Então, receba, Senhor, esse estudo, trabalhe através desse estudo em cada coração. É o que nós pedimos, te agradecemos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, o texto bíblico básico se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 20, e diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes derdes as costas, né? E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Texto áureo, está em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 18, que diz: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Bem, nós estamos vendo aqui, com esse texto áureo, o Senhor quer nos chamar à responsabilidade de praticarmos obras de pessoas que são salvas. Aqui, como diz, porventura a fé pode salvá-lo? Não é que a fé não salve, a fé nos salva a pessoa, é pela fé que somos salvos, isso não vem de obras, mas é dom de Deus. Essa palavra de Jesus está contraditória à palavra de Tiago? Não. Uma está complementando a outra. O que vem a ser
né, essa palavra. Aqui está simplesmente dizendo aquela pessoa que está necessitada, que está aí à sua frente, pedindo a você um pedaço de pão, um alimento, alguma coisa, né, para sustentar o seu corpo físico. Somente você falar da fé não adianta. Você tem que alimentar essa pessoa. A pessoa está morrendo de frio. Ela precisa de um agasalho. São coisas materiais que precisam estar na vida de um ser humano. Precisa de um agasalho, precisa de vestimenta, precisa de alimentação. Aí sim, com seu corpo alimentado, a mente dele vai até fluir bem, a mente dessa pessoa vai estar preparada para se concentrar na mensagem de Cristo. Aí a alma dele, como a minha e a sua, ela é salva pela fé. Mas uma pessoa que tem uma necessidade naquele momento, de vestimenta, de alimentação, de um carinho, né? De um afago, de um consolo, de uma orientação. Você tem que dar isso. Eu tenho que dar isso. Amém? Então a nossa obra é pela fé. Amém? Temos que praticar o bem, temos que ser ricos em boas obras, para que o mundo veja que nós somos nova criatura e que todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, além de abençoado, que começamos sendo abençoados, passaremos a ser abençoadores. Isso vai animar aquele que está faminto, aquele que está com frio, aquele que está entristecido, aquele que está doente, que depois que passar aquilo, ele vai poder seguir esse mesmo caminho que nós, porque um dia ele foi abençoado, então ele terá condição um dia de ser um abençoador. Então, na primeira parte que eu postei, né, nós falamos sobre a responsabilidade social do cristão em geral, né? Falamos sobre o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse próximo, ele vai tanto aqueles que estão ao meu lado, que moram comigo, aqueles que são os meus vizinhos, os irmãos da nossa igreja, os irmãos de outras denominações, até pessoas que eu nem conheço, para as quais estou falando agora. Posso nunca vir a te conhecer, posso nunca na minha vida aqui na Terra te conhecer, mas eu estou sendo usada pelo Senhor na boa obra de te falar do amor dele e do amor que eu e você devemos demonstrar e praticar sinceramente com o nosso próximo, seja ele quem for, mesmo que não o conheçamos. Agora eu estou edificando a sua fé, estou fazendo a boa obra dirigida pelo Espírito Santo para te ensinar a fazer as boas obras de Cristo. Amém? Então, nós vimos a responsabilidade geral do cristão, a responsabilidade de cada um de nós para com as outras pessoas, né? Para com qualquer tipo de pessoa, responsabilidades específicas, né? Que os cristãos têm, que uma é a social, né? Com todas as pessoas da sociedade, e uma que é consigo mesmo e também com a sua família, né? Porque quando nós abençoamos a nossa vida, né? Quando nós corremos atrás, procuramos trabalhar, aí nós não estaremos sendo pesados, nem a nossa família dentro da nossa casa, né, aos nossos familiares, nem aos nossos irmãos em Cristo na igreja, nem aos nossos vizinhos, nem à sociedade, ao governo do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, porque nós seremos pessoas que produzindo, sendo úteis para todos aqueles que se aproximarem de nós.
Amém? E cuidar da nossa família é também uma responsabilidade social, porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, a primeira sociedade que nós, primeiro próximo que nós temos que cuidar é da nossa família, depois da nossa parentela, depois dos nossos irmãos em Cristo, sejam eles da nossa igreja, sejam de outras, depois todas as pessoas aonde nós pudermos alcançar com essas boas obras, né? E hoje nós vamos ver a responsabilidade social para com os pobres. Glória a Deus, né? A exortação fazer o bem a todos os homens, ela é repetida de vários modos em toda a Bíblia, de várias formas, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? E assim vai. E acerca dos ricos, Paulo escreveu o seguinte em 1 Timóteo 6, no versículo 18: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, ele estava estimulando, né, ensinando a Timóteo a estimular o povo da igreja que ele era o pastor a serem generosos, a serem amigos, a amarem seu próximo de forma prática. Amém? Como eu já falei, né, nós já vimos no próprio evangelho não, no própria epístola de Tiago, onde ele diz, né, que nós temos esse dever, né, de pela nossa fé praticar as boas obras, de auxiliar aquele que está precisando efetivamente de uma alimentação substanciosa, comida, né, para alimentar o corpo. Não estava falando do alimento espiritual, mas alimento físico. Uma pessoa faminta, ela não raciocina. Então eu tenho que ajudá-la a se alimentar, eu tenho que ajudá-la a se vestir, a se aquentar, para que depois ela tenha cabeça para pensar e buscar ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Amém? Então temos que estar com o coração voluntarioso, assim, sabe, pronto a repartir o que nós temos em nossa mesa, em nossa casa, tá? Na realidade, o amor cristão, ele leva as pessoas a dar na medida de suas posses, tá? Medida das suas posses. Em 1 Coríntios 16, no versículo 2, nos diz o seguinte, vou procurar, 1 Coríntios 16, se você pode abrir aí, amém? 1 Coríntios 16, no versículo 2, né? Fala sobre isso, é conforme as posses da pessoa. Você não vai fazer uma coisa, tirar um empréstimo para fazer isso, não é dessa forma. No versículo 2 diz assim: no primeiro dia da semana, aqui são as coletas, tá? Para os crentes de Jerusalém. Então, aqui Paulo estava escrevendo aos Coríntios, né? O povo da igreja de Corinto, porque estava lembrando a eles da ajuda, porque lá em Jerusalém o povo estava passando muita fome, muita necessidade, a situação estava difícil. E ele já havia dito sobre isso, né? Não só com eles, mas com outras igrejas, e estava lembrando que eles fizessem essa coleta desses alimentos, das primícias, né? Para poder ajudar aquele povo. E disse: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, tá? Para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então, ele estava indo para lá, certo? Então, ele explicou que era para eles já prepararem, né, a coleta, para quando ele chegasse, era só ele pegar e depois levar para Jerusalém, para as famílias que estavam passando necessidade. Então, o que vem a ser importante aqui foi justamente ele dizer conforme a sua prosperidade.
né? Em outras versões, conforme Deus prosperou, tá? Ele não estava pedindo algo tipo, dê tudo que você tem na sua casa, depois você se vira. Não, não pode ser, porque se Deus diz que eu tenho que cuidar primeiro dos meus, porque se eu não cuidar dos meus, né, de filhos, de esposo, de esposa, daqueles que vivem dentro da minha casa, né? Se você vive com os pais também, né? Se você não cuidar desses, você é pior do que infiel. Então, você tem que deixar repartido em casa aquilo que vai ser para a alimentação da sua família, para o sustento da sua família. Aí aquilo que, né, sobra, aquilo que você pode lançar a mão e não vai trazer dificuldade para a sua casa, aí você reparte com outra pessoa necessitada. Então, isso também é uma observação, tá? Quando nós ajudamos sem olhar a quem. Você não vai ver que pessoa que é. Se aquela pessoa um dia te fez mal ou não fez, se ela fala bom dia ou se não fala, tá passando necessidade, você tem como ajudar, você deve ajudar. Mas é isso aí, você tem como ajudar? Então ajude. Quando nós temos e não ajudamos, estamos pecando, porque podemos fazer o bem e não queremos. Aí é pecado. Agora, quando você não pode, ninguém vai dizer que você está pecando, você não pode. Naquele mês o que está ali só dá para sua casa, só dá para sua família. Naquela semana só dá ali, não há como repartir. Mas se tiver como, faça isso e Deus certamente vai te prosperar. Não vai deixar faltar nada em sua casa. Amém? Então, conforme Deus prosperou. E Jesus disse: os pobres sempre os tende convosco, né? Lá em Mateus 26:11, quando Maria, né, irmã de Marta, irmã de Lázaro, ela pegou um perfume caríssimo, né? E foi aos pés do Senhor e ungiu o Senhor todo, da cabeça aos pés, ungiu ele todinho com aquele perfume caríssimo. Aí Judas, né, foi traidor e que naquela época era o que tomava conta da bolsa, como se fala, das ofertas, né? Aí ele podia ter se vendido isso daí e ter se dado aos pobres. Aí Jesus disse: os pobres sempre os tende convosco, mas eu um dia não estarei mais aqui. E ela fez, ainda explicou, ela fez isso para me preparar para o meu sepultamento. Então, os pobres, né, sempre nós temos conosco, né? Com isto, é inevitável, mostra que é inevitável a pobreza como um fenômeno social, certo? Nós vivemos num mundo, né, um mundo onde tem pessoas ambiciosas, pessoas que são mais ricas, pessoas que são mais pobres, também aquela situação, como que nós vamos ser só pessoas ricas? Tem de tudo, né? Tem de toda a classe social, em todos os países, em todo o mundo, desde que o mundo é mundo. Então, isso é uma coisa, infelizmente, natural, tá? É um fenômeno social, é algo que acontece, muito desses sofrimentos que nós vemos por aí é resultado do pecado, né? Se não daquela pessoa que está ali, mas também de outros que pecaram, de outros que agiram de maneira errada e por causa disso fizeram com que pessoas, né, fossem parar no meio da rua sem ter alimento, sem ter onde morar, pessoas também pelo seu pecado de cair no mundo do vício, das drogas, né? Perde tudo que tem, perde a coerência, né? Perde a razão e acaba indo, né, parar nas ruas, na sarjeta. Então, na realidade, esse fenômeno social é tudo resultado do pecado, sempre resultado do pecado, tá? Então, mas isso é algo que infelizmente acontece, não que Jesus deseje isso, jamais, né? Mas ele diz
que ao dares um banquete, lá em Lucas 14, versículos 13 e 14, ao dares um banquete, convida os pobres, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem com que recompensar-te. Entendeu? Porque uma pessoa bem de vida, aí você convida para o seu banquete, certamente essa pessoa, né, que tem a mesma situação que você, vai te convidar para a festa dela, não é verdade? Então ele quis dizer que não faça acepção de pessoas, convide os que não têm nada, os que não podem te ajudar. Ele quer que eu e você ajudemos a quem não pode nos ajudar, pelo menos naquele momento. O mundo dá voltas, não é verdade? Muitas das vezes nós ajudamos uma pessoa, achamos que aquela pessoa nunca vai sair daquela situação e um dia ela consegue sair e é você que vai precisar da ajuda daquela pessoa. Por isso, nós não podemos ajudar as pessoas assim com interesse, né? Vou ajudar porque daqui a pouco vai me ajudar nisso ou naquilo outro. Ajude. Ajude como se você estivesse fazendo para o Senhor. Ele mesmo manda nós fazermos como se fosse para Ele, né? E uma bênção especial é prometida também aos que dão aos pobres. Quem compadece do pobre, ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. Está lá em Provérbios 19, 17. E a Bíblia ensina que é moralmente errado explorar os pobres e moralmente certo ajudá-los. Tá? Tem gente que explora, a pessoa já é pobre, né? Então, ao invés de eu dar um trabalho, já que eu tenho condição financeira de pagar um salário, quantos fazem isso? Quantos pegam, às vezes, pessoas inocentes, né? Porque existem muitas pessoas inocentes que são adultos, mas que não têm malícia das coisas, né? Assim que eu digo, não tem esperteza, não entende a segunda intenção daquela pessoa. E aí aquela pessoa, né, a pessoa vai, coloca, né, adoça a boca daquele, pessoa inocente, ilude e leva essa pessoa para longe. Às vezes não sai nem do próprio país, mas leva para um lugar bem longe do país, onde ninguém sabe onde aquela pessoa está. Eu já vi isso acontecer próximo, entendeu? Conheço pessoa que aconteceu isso. E aí vai para lá, chega lá, é usar, não se arruma emprego para a pessoa, não ajuda a pessoa a crescer, mas usa a pessoa como escravo, né, para trabalhar para eles, sem nenhuma ajuda. Tem lugares hoje em dia que ainda são encontrados escravos, que trabalham sem o seu ganha-pão, sem o seu salário digno. E sempre, não, você vai ganhar tanto, mas você tem que comprar nessa venda aqui. Ah, você está me devendo, a venda é minha. Aí você, a pessoa trabalha, trabalha, trabalha. Isso é exploração do trabalho alheio. E o cristão não pode aceitar isso, não pode de forma nenhuma. Fora aquelas moças bonitas que são, muitas das vezes, né, enredadas em assuntos, você vai ser uma modelo, você é muito linda, eu vou te levar para uma agência de modelos e você vai sair pelas passarelas do mundo. Ah, Jesus! Quantas estão sendo levadas para a prostituição, para serem escravas sexuais no mundo, não só moças, rapazes também, certo? Até rapazes. Rapazes e moças, geralmente adolescentes, que não têm malícia com esse mundo, que acha que tudo, eles sabem tudo. Nós, os mais velhos, não sabemos nada. Aí são levados dizendo que tem emprego, que tem isso, que tem aquilo outro, quando chega lá, né? São presos, drogados para serem mais facilmente manipulados. E muitos nunca mais voltam para a sua nação. Não só do nosso país, Brasil, não. Tem várias nações no mundo que existe o tráfico de homens e mulheres, né? E assim vai. Então, isso não é do agrado do Senhor. Ele está vendo tudo isso.
e ele é o justo juiz. Essas pessoas vão se encontrar com o Senhor no juízo final. E o juízo delas será o juízo de Deus. A mão de Deus, quando pesa, pesa mesmo. Não é como o juiz iníquo, que não que recebe qualquer propina e daqui a pouco solta a pessoa. Não. Deus sabe o que faz, né? A gente sabe que tudo isso é consequência do pecado. Mas continuando, né? Não é possível você ver e ficar quieto também, sabendo que está havendo ali uma exploração de uma pessoa pobre, né? Isso é a mesma coisa que colocar aquela pessoa em ritmo de escravidão. Por isso que nós devemos fazer, porque como Jesus disse aqui em Mateus 25, versículo 40 e o 35 e 36, ele disse: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestis. Né? Tem também, estava preso e fostes me visitar, né? Estava doente, também foste me visitar. Então a gente vê que o que? Isso é fazer, amém? Fazer como se eu estivesse fazendo ao meu Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu estava falando, né? O cristão ele tem que defender os oprimidos, os escravizados, certo? Porque você estará defendendo ele por amor a Cristo, por amor ao seu próximo. Glória a Deus, a Bíblia não tem proibições, tá? Contra a servidão voluntária, mas certamente se opõe à escravidão forçada. O termo servo voluntário é simplesmente outra maneira de descrever um empregado, né? E nada há de errado em trabalhar livremente para outra pessoa. É nisso que está falando, não é uma pessoa que vai trabalhar de graça. Eu quero ser o servo daquela pessoa. Não, eu quero trabalhar para esta pessoa, entendeu? Então, isso é ser servo voluntário, tá? É trabalhar como empregado para qualquer pessoa que você sentir no coração, como empregado doméstico, como quando é uma pessoa que tem condição financeira, ser o motorista daquela pessoa, ser a cozinheira, o cozinheiro, né? Babá, arrumadeira da casa, a diarista, ou outro tipo de trabalho honesto, né? Toma cuidadora, quem cuida de pessoas doentes, né? Pessoas também idosas. Isso é um tipo de trabalho voluntário. A pessoa quer trabalhar, a outra está oferecendo e você vai lá no lar daquela pessoa e trabalha. Mas você vai ser remunerado dignamente, tem que ser, né? Glória a Deus. Então, isso é um servo voluntário. Uma submissão de bom grado a outra pessoa não é social ou moralmente errada, tá? Se assim fosse, né, os casamentos estariam totalmente errados, porque a Bíblia diz para as mulheres se submeterem aos seus maridos. Então, né, isso seria errado também, mas não é, né? Claro que a mulher não ganha um salário, né? Mas ela é aquela que só é do lar, ela é sustentada, né? O seu esposo cuida dela, a protege, a ampara, né? E a ajuda naquilo que ela precisar. Glória a Deus. Tá? Embora haja numerosas referências contra a opressão lá no Antigo Testamento, uma das indicações mais fortes do fato de que Deus se opõe à escravidão, né, política e social é a libertação do povo lá dele, de Israel, o povo de Israel, né, que estava lá, o povo de Israel preso dentro do Egito como escravo.
O Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Êxodo 3, 8 e 9. Não pense que Deus não está vendo as dificuldades da vida das pessoas. Não pensa. Às vezes as pessoas pensam assim, Deus não está vendo isso. Ele está vendo, amados. Ele está vendo. Tudo ele está vendo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, sabe de coisas que nem eu nem você sabemos. De tão horríveis que estão acontecendo neste mundo que está totalmente dominado pelo mal. Porque as pessoas entregaram este mundo ao mal, entregaram nas mãos de Satanás, né? Então, porque estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus da política, estão tirando Deus dos comentários em televisão e etc e tal. Então, se eles estão tirando Deus dessas situações todas, quem é que está dominando? Hã? É o inimigo da nossa alma, né? Então, ele está vendo. As pessoas não querem obedecer ao Senhor, porque quando você obedece ao Senhor, quando você se coloca nas mãos do Senhor, o que que vai acontecer? Simplesmente ele vai te libertar de toda opressão maligna e vai te tirar do meio de tudo que possa te oprimir. Amém? Mas voltando para o nosso assunto, né? Então, o Senhor não gosta de escravidão, certo? Ele quer que as pessoas sejam livres. Por isso que ele quer que nós aceitemos a Jesus como Salvador, para libertar o ser humano da escravidão do pecado, certo? Também o Novo Testamento está tão oposto à escravidão quanto o Antigo Testamento. Paulo indicou que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Senhores, advertiu, tratai aos servos com justiça e com equidade, certos que também vos tendes Senhor no céu, vós tendes Senhor no céu, certo? Se você tem a condição de ser um patrão, por exemplo, saiba que você tem um Senhor. Saiba que Jesus é o teu Senhor. Assim como ele te ama e te cuida, cuide desse seu servo, deste teu empregado, desta tua empregada. Seja respeitoso, seja honrado, honre essa vida pelo serviço que ela faz, que ele faz por você, certo? O Senhor está de olho em você também. Ele não te deu condição de você ser senhor sobre uma outra vida? Lembra-te de que você também tem um Senhor. E ele está, ó, de olho em você, né, meu filho? Está de olho em nós. Ele dá autoridade a nós sobre vidas, mas ele tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Amém? Também vamos falar sobre responsabilidade social aos soberanos e governantes, né? O cristão ele tem uma responsabilidade social não somente aos demais cidadãos comuns, mas também de obedecer, né, a lei, obedecer aos governantes, aos magistrados, né? Jesus verificou que se deve pagar tributo a quem é devido tributo, imposto a quem são devidos impostos, respeito a quem é devido respeito, honra a quem é devida honra. Está lá em Romanos 13, 7, esse comentário, né? Não foi Paulo que fez, mas, claro, inspirado pelo Espírito Santo, porque ele viu que o próprio Jesus ensinou isso a ele. Na mesma passagem, disse
Paulo aos cristãos: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, né? Está em Romanos 13, no versículo 1, né? Acerca dos cristãos em Creta, Paulo disse a Tito: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades sejam obedientes. Está em Tito 3:1. Pedro, semelhantemente, escreveu: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades. 1 Pedro 2, do 13 ao 14. Há algumas razões óbvias, tá? Para nós obedecermos às autoridades, ao governo. Primeira, já falei, Romanos 13:1, né? Que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, né? Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, porque Deus constituiu a cada um, né? Outra razão, o governo, ele refreia os malfeitores. No versículo 3 desse mesmo capítulo 13 de Romanos. Se você quiser, abre a sua Bíblia que você acompanha direito. Romanos também 13, mas no versículo 3 diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Então, devemos respeitar para ter louvor das autoridades e não precisar ficar com medo da polícia ou com medo da justiça, né? Também o governo recompensa, né, aos bons, como terás louvor dela, né? E a desobediência contra o governo incorre na sua ira, né? Porque ela, em versículo 4 desse mesmo capítulo 13 de Romanos, diz: porque ela é ministro, ela, a autoridade, né? É ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres mal, teme, pois não traz de balde. Não traz de balde, quer dizer, não traz à toa, né? A espada, quer dizer, a lei, né? Assim, o castigo. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal, né? Versículo 5 também, né, mostra que isso é um bom testemunho para o cristão, para a glorificação do nome do Senhor. Em Romanos 13, no versículo 5, portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Amém? Aí você vai me dizer, responsabilidade social, o que tem a ver isso? Responsabilidade social. Eu tenho a responsabilidade de não defraudar o meu irmão, de não caluniar o meu irmão, meu próximo, de não... Porque quando eu calunio, eu posso ser enquadrada e ser processada. E a minha calúnia, né? Ela vai fazer com que eu sofra penalidades da lei. E posso até ter que pagar indenização para esta pessoa a qual eu caluniei. Você está entendendo? Então, uma responsabilidade social. Eu preciso ser correta com a lei para que a sociedade não sofra tanto como já vem sofrendo. É tanta gente desordeira, é tanta gente violenta. Tudo é na base do tiro, da faca, da vingança, da briga, do xingamento, da calúnia. Isso tudo traz caos social, traz angústia, traz raiva, traz ira, traz rancor, traz mágoa. E isso traz, sabe, um descontentamento social. E é uma responsabilidade social do cristão trazer a paz aonde ele chega. Aonde eu chegar, eu tenho que levar a paz.
e não a contenda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Em síntese, obedecer ao governo é um excelente serviço social, como eu falei, a si mesmo e aos outros. Ao submeter-se ao governo, a pessoa faz o bem e resiste ao mal. Fazer o bem e resistir ao mal, né? Diz a palavra de Deus. Está promovendo a ordem e impedindo o caos. Surge a pergunta, no entanto, se alguma vez a responsabilidade da pessoa é responsabilidade da pessoa desobedecer ao governo? Sim, a resposta é sim. Exemplos nós temos onde a Bíblia respaldou e fortaleceu que seus servos desobedecessem à lei injusta. Nós temos, por exemplo, né? O primeiro exemplo que eu vou dar são das parteiras hebreias, que o faraó tinha obrigado as parteiras a matar todo menino que nascesse. Toda vez que uma hebreia tivesse um menino, a parteira tinha a ordem de matar esse bebê menino. Só que elas não tiveram coragem. Não, isso não é de Deus. Elas perceberam, isso não é de Deus. Como que eu vou matar uma vida? Sou eu Deus para fazer alguém vivificar, morrer, decidir a hora de uma criança vir ao mundo? Não. Aí elas não fizeram. E Deus não permitiu que viesse qualquer tipo de castigo do faraó contra elas. Certo? Então, as hebreias desobedeceram ao rei, porque era tudo aquilo contrário, né, à vontade de Deus, porque elas teriam que assassinar crianças inocentes. Está lá em Êxodo, no capítulo 1, versículos 16 ao 17. E graças a isso, Moisés não foi morto, né? E mesmo quando a mãe dele foi obrigada a colocá-lo naquele cestinho lá no rio Nilo, Deus fez com que aquele cestinho fosse parar nas mãos da filha de Faraó, que fez com que a própria mãe cuidasse dele até ele desmamar, né? Durante os anos que ele precisava estar mamando. Então, Deus está sempre no negócio. Outra coisa também, né? Além das parteiras, os três moços, né? Os três amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Ali o rei Nabucodonosor fez aquela estátua gigante, queria que todos se dobrassem diante dela, seu deus Marduk, quando tocassem todos os instrumentos musicais. Mas os três não obedeceram. Muitos hebreus se dobraram, com medo, né? O que aquele rei, aquele imperador iria fazer. Mas Mesaque, Sadraque e Abednego não, preferiram a morte a ter que, sabe, idolatrar alguém. Foram lançados na fornalha ardente, mas o quarto homem estava lá, que deu a eles o escape. E no final eles foi honrados por tamanha fé. E o próprio Nabucodonosor os honrou e ainda começou a honrar a Deus e reconhecer que não havia Deus como ele em toda a terra, né? Glória a Deus. Também Daniel, né? Ele foi colocado na cova dos leões. Por quê? Ele não obedeceu ao fato da ordem, né, que os inimigos de Daniel fizeram o rei Dario fazer com que durante um mês todas as pessoas, ao invés de pedir ao seu Deus, pedissem a ele quem que ele seria que pudesse fazer curar, por exemplo, impedir a morte de alguém. Não tinha como. Mas, na vaidade, ele aceitou. Depois ele viu que o amigo dele, Daniel, ia acabar parando na cova dos leões, como parou, porque ele não deixou de orar. Continuou a orar 3 vezes ao dia, ainda mais numa situação dessa, aí que ele não ia parar de orar mesmo. E aí o que aconteceu? Deus entrou com ele na cova dos leões.
porque o Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e ele não sofreu nenhum dano também, mas ele foi permitido por Deus que ele desobedecesse aquela lei injusta. Amém? Tá? Diante da clara explicação que acabamos de ver, né, essa desobediência, né, a certas leis é quando essa autoridade quer se colocar como Deus. Tá? Quando alguém quer se colocar no lugar de Deus, né, querendo te obrigar a largar a sua fé, a abandonar os seus princípios, né, e etc., Deus vai estar contigo. Ele não vai permitir que essa lei injusta seja, né, venha te pegar e levar você a algum tipo de dano, porque você estará justo diante de Deus, né? Ele não pode permitir que homens decidam sacrificar as vidas humanas, né? Porque somente Ele, Deus, é o autor e detentor de toda a vida. Deuteronômio 32, 39 diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Somente Deus tem o direito de ser adorado, tá? Ou de esperar que a oração seja dirigida exclusivamente a Ele. Eu vou orar para um homem comum? De jeito nenhum. Eu vou adorar um homem? De jeito nenhum, né? Se uma autoridade assume para si qualquer desses requisitos, desses papéis, já passou da posição de governante, aí passou do limite. Aí você não deve obedecer, evidentemente. Os governantes são chamados ministros, tá? Ou servos de Deus, tá? Mas, aqui em Romanos 13, 4, que eu já li, mas não são Deus. Quando o governo está forçando as pessoas à escravidão contra a sua vontade, então está tomando sobre si a posição de Deus, né? Quando, por exemplo, o Faraó impediu o povo de Israel de ir, né, para o deserto para servir a Deus. Ele estava querendo impedir, assim como várias nações nesse momento estão torturando cristãos para que eles abandonem a Cristo. Como vários estão matando cristãos porque eles não querem seguir o Deus deles. E quantas coisas mais estão fazendo contra várias pessoas cristãs porque adoram ao Senhor. Essa pessoa não pode negar Jesus. Então, nós não podemos negar o nosso Deus em favor de ninguém, para agradar ninguém e muito menos para livrar a nossa própria vida, porque a nossa alma, a nossa vida pertence ao Senhor. Mas voltando para a nossa responsabilidade social, também temos a responsabilidade de prover a paz e a moralidade, tá? É para o bem de todos os homens como seres sociais que a sociedade seja pacífica e piedosa. Com esta finalidade, os cristãos estão encarregados com uma responsabilidade especial diante de todos os homens. Antes de tudo, pois, escreveu o apóstolo Paulo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, quer dizer, sem exceção, de todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E está ali em Romanos 12, versículos 17 e 18. Também Jesus disse: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador.
Mateus 5, versículo 9, certo? Nos dá esse ensinamento do próprio Cristo, tá? O cristão, pois, deve fazer tudo quanto puder para ser embaixador da paz. Aonde você chegar, leve a paz, leve o amor, leve a misericórdia. Isso traz paz social, isso faz parte da nossa responsabilidade social. Se você for ver, olhar para o seu próximo e fizer acepção de pessoas, ele não crê em Jesus, ele é isso, ela é aquilo. Sabe, Jesus não falou para você amar a pessoa dependendo do que ela faz. E quando Paulo diz que nós temos que nos apartar dos que praticam a iniquidade, ele está falando, sabe de quem? Dos irmãos em Cristo, dos que se dizem crentes, mas não são, dos que pregam heresia, dos que dizem crentes, mas não têm amor ao próximo, mas são devassos, são fraudulentos, caluniadores. Dessas pessoas que deveriam conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, é que nós temos que nos apartar. Agora, eu não posso me enrolar com o pecado do ímpio, mas eu devo ser pronta a estender a mão para ele. Porque um dia precisamos que alguém estendesse a mão para nós, para que nós pudéssemos aceitar Jesus. Então, a minha responsabilidade social com aquele vizinho que não é servo de Deus é passar por ele e dar bom dia, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Precisou da gente? Estenda a mão, ajude. Amém? Eles precisam conhecer o amor de Deus e vão conhecer esse amor através de mim, através de você. Amém? Então, a gente faz como Cristo. Cristo nunca deixou de falar com o pecador. Ele comia com eles, ele visitava eles. Para quê? Para falar do que eles precisavam. Eles precisavam do amor de Deus. Eles eram perdidos, precisavam ser achados. Então, isso é amar e fazer a paz aonde há guerra. Né? O coração dessas pessoas às vezes estão em guerra, estão o lar delas em guerra, e nós precisamos, se formos chamados e convidados a entrar naquele lar, que nós entremos com a paz de Cristo, que ao sairmos de lá, o lar esteja transformado. Mas não vai em lugar nenhum para apimentar mais o negócio, não. Para encher, tacar fogo, fazer o negócio virar um incêndio, virar tragédia, se você não tem o que falar, se você não consegue falar do grande e maravilhoso amor de Deus, então, amado, ora mais, lê mais a palavra, busca mais o Senhor, pede perdão, pede ao Espírito Santo a direção, porque isso também é responsabilidade social. Às vezes a pessoa dá muito quilinho de alimento, dá muita roupa, muito agasalho, muito cobertor, mas não tem amor nenhum. Né? Não tem misericórdia, não tem paciência. Então não adianta você encher uma pessoa de comida, encher uma pessoa de bens materiais e o principal você não ter para dar para essa pessoa, que é a consideração e o respeito. Não é verdade? Glória a Deus. Então, temos essa obrigação, levar a paz a todos os corações, seja quem for, né? Também temos razões para cumprir a responsabilidade social. Primeiro, porque quando nós fazemos isso, as pessoas glorificam ao nosso Deus. Mateus 5,16, glória a Deus, diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Entendeu? Como eu e você temos a obrigação de sermos bons naturalmente com todos,
Não é para minha glória nem para a tua, não. É para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode ganhar muitas almas com uma vida transformada. Eu costumo falar que algo que o Senhor me ensinou esses anos todos, que muitas das vezes eu quero que o marido se transforme, o marido quer que a mulher se transforme, os filhos querem que os pais se transformem, os pais querem que os seus filhos se transformem, a gente quer que o vizinho se transforme, que os colegas de trabalho, que o patrão se transforme, que os parentes se transformem, como se nós não precisássemos ser transformados. Então você tem que começar com a sua responsabilidade social, para você andar na paz de Cristo aonde você for, para você ser o pacificador, ser chamado filho de Deus, você precisa se transformar. Se você não consegue ter paz com as pessoas, então comece por você. Comece a transformar o teu interior, pedir cura interior para o seu Deus, que é o Deus do impossível. Peça ao Senhor cura interior para tirar de você toda a ira, toda a contenda, toda a vontade de contender, toda a vontade de estar por cima, toda vontade, sabe, aquela pessoa que só anda assim, parece que está julgando todo mundo. É um juiz. Chegou e julga todo mundo. Para com isso. Ora ao Senhor para isso ser jogado por terra na tua vida, porque nós temos que ser novas criaturas e andar em novidade de vida. E quando entrarmos no lugar, ao sairmos, nós temos que deixar saudade, porque aquelas pessoas têm que sentir que quando nós entramos naquele lar, Deus entrou conosco. E Deus levou a paz, Deus levou a cura, Deus levou palavra, Deus levou libertação, Deus levou, sabe, ambiente de harmonia. Aí, quando a pessoa sair, ai meu Deus, que paz que está no meu lar. E eles ficarem assim, ai, glória a Deus por essa vida, e ansiar por te ver novamente. Porque sabe que quando você chegar no lar delas, você vai levar a paz de Cristo. Porque você é um pacificador. Você é um filho de Deus. Então, eu e você temos que ter isso na nossa mente. Que temos que ser um pacificador. E o nome de Deus tem que ser glorificado através das nossas vidas. Né? Servir ao próximo nos traz crescimento espiritual e nos faz justificar, né? Viver de modo digno glorifica a Deus. Também Colossenses 1, no versículo 10, diz: porque para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, justificado em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Nós temos que crescer no conhecimento de Deus para sermos justificados em nossas obras. E elas têm que ser boas, agradáveis ao Senhor. E aí, quando são boas e agradáveis ao Senhor, são boas e agradáveis a todos que nos cercam. Aí o nosso ambiente familiar muda, nosso ambiente na vizinhança muda, nosso ambiente no trabalho, na escola, onde você for, seu ambiente vai ser de paz. Amém? Também outra razão de cumprir responsabilidade social é enriquecer a vida. Amém? 1 Timóteo 6, 18 diz que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Não devemos depositar nossa esperança nas riquezas deste mundo, porque são passageiras, né? O ouro, né, perece, né, a prata enferruja, né, o dinheiro rasga, tudo isso some.
tá? A vida nossa também é um sopro, ela rapidamente passa, tá? Mas temos que nos enriquecer nossas vidas com as boas obras, né? E este sim é o fundamento sólido para a verdadeira vida. Amém? Nós temos que enriquecer a nossa mente e coração com as boas obras que o Senhor tem para nós realizarmos. Amém? Também, né, outra razão para cumprirmos a responsabilidade social, que é demonstrar a realidade da fé. A fé ela tem que ser real, prática, não algo assim, mágico, ilusório, não, mito, nada disso. A fé é prática. O Senhor quer que eu e você coloquemos em prática a nossa fé, né? Tiago 2, versículos 17 e 18 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Isso é o que dirá todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. Pela fé somos salvos, mas a nossa obra, nossa boa obra, é porque nós temos a fé. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As obras não salvam, né? Não purificam. Nós somos salvos e purificados por intermédio do sangue de Cristo, mas precisamos agir de acordo com a fé que dizemos ter. Temos fé? Então hajamos conforme a nossa fé. Também, outra razão, né, para se cumprir a responsabilidade social, aquilo que é feito para os necessitados é feito para Cristo. Já falamos sobre isso. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Quando você for trabalhar, isso é uma boa obra social. Você levando a paz para aquele ambiente de trabalho, você está ali abençoando aquelas vidas com paz, sabe? Está todo mundo conseguindo trabalhar bem, porque você não está implicando com ninguém. Você não está se dizendo melhor do que ninguém, você não está brigando com ninguém, então você está na paz de Cristo. Oh, glória a Deus! Então, com essa paz de Cristo, né, que você está usando ali, com a misericórdia, com o amor ao seu próximo, naquele lugar ali, você está trabalhando para aquelas pessoas como se estivesse trabalhando para o Senhor, porque quem te colocou nesse lugar para você trabalhar foi Deus. Então, quem é o teu real patrão? É o Senhor. Amém? Então, aquele patrão, aquele chefe de seção, ele é um comandado por Deus. Deus colocou você ali para ser submissa àquela autoridade. Ah, não, sou eu que sou o chefe. Ah, você que é o chefe, você que é o patrão. Então, saiba que você, como eu já falei antes, tem um Senhor. E ele está olhando para você e te vigiando para saber como é que você está cuidando daqueles que são submissos à sua autoridade. Amém? Também fazendo bem para Cristo, né? Às vezes, né, parece que o bem social deve ser feito para Cristo, né? E a Cristo e para ganhar os homens para Cristo, mas deve ser feito com amor a Ele mesmo, né? O cristão deve sempre ter uma razão evangelística para fazer o bem social. Tudo deve ser dirigido para ganhar os nomes para Cristo ou obter um galardão de Cristo. Se o exemplo de Cristo for seguido, a resposta é não. Jesus pratica o bem social por amor a este próprio bem. Ele ama fazer o bem. Isso tem que ser algo agradável. Eu faço porque eu não sei fazer outra coisa. Amém? Eu não sei desrespeitar ninguém.
um desrespeito, não consigo desrespeitar ninguém. Gosto de ser respeitada e respeito todas as pessoas, venham ou não venham para Cristo. Respeito e amo todas as pessoas. É isso que o Senhor quer para nós. Tenhamos um amor a todos, independente de como sejam. Concluindo, a Bíblia, ensina que a pessoa deve amar seu próximo, todos os homens. E isto subentende-se que a pessoa deve amar de tal maneira que beneficie o maior número de homens possível, não apenas seus vizinhos imediatos, mas começa com a sua casa, porque a primeira parte da sociedade que uma criança aprende a conviver é pai, mãe e, se tiver irmãos, os seus irmãos. Às vezes avó, avô, a família. A família é o primeiro centro social que uma criança conhece. Então, essa família tem que se cuidar, se proteger, se sustentar e ensinar essas crianças a amarem o próximo como a si mesmo. Quer dizer, aquilo que você não quer que faça contigo, não faça ao seu próximo. Somente por amor e por respeito. Quer ser amado? Ame também. Ame primeiro. Respeite primeiro. Jesus nos amou primeiro, se entregou primeiro, depois é que nós aceitamos a Ele como Salvador. Não é verdade? E é esse exemplo que temos que seguir. Aí, se depois, com o teu ato de pacificação, teu ato pacífico, teu ato bondoso, misericordioso, suas palavras de respeito, seu comportamento, se você ganhar, pessoas para o Senhor, para o reino de Deus, glória a Deus. Você terá ganho até sem pregar. Amém? Somente em praticar a sua fé. Amém? Hebreus 10, 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Quando nós nos consideramos, quando nós nos respeitamos, isso é responsabilidade social. Amém? Você pensou que responsabilidade social era da bolsa de alimento, casaco, roupa? Não, é muito maior do que isso. E que eu peço a Deus que Ele tenha te esclarecido, que eu tenha podido, tenha conseguido te esclarecer. O que é responsabilidade social? E que nós temos muito a ver com isso. Amém? Vou estar orando por você. Amado Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por esse estudo que terminamos aqui. Pai querido, que em nome de Jesus Ele venha edificar a fé e a prática da fé a todos quantos assistirem aos vídeos, estudarem junto conosco e consigam depois praticar, para que seu nome seja glorificado através da vida de cada um deles. Trabalha, Senhor Espírito Santo, no profundo e no oculto. Salva, cura, liberta, transforma. Faz o teu mover na vida de cada um. Faz o que for preciso, convence a cada um do pecado, da justiça e do juízo. E fortalece a todos na tua graça. É o que eu te peço, te agradeço, certa da vitória, em nome de Jesus. Então, amado, você que pôde assistir esse número 2, se você começou pelo segundo vídeo, pela segunda parte desse estudo, responsabilidade social, o que tenho eu com isso, a ver com isso, temos também aqui no nosso canal A Glória de Deus, tá? Parte 1, porque foi bem longo, então esse já foi um pouquinho longo, mas se juntasse tudo eu ia ficar 2 horas direto. Então, para não ficar muito grande, eu dividi em 2 partes. Agora, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, coloque o seu like e toque no sininho, para que toda vez que tivermos um novo vídeo, que todas as semanas eu estou postando agora, eu estou conseguindo postar vídeos com pregações,
não só minhas, né? Não só estudos através de mim, mas também pregações dos demais pastores da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, né? Então, esse canal A Glória de Deus é da nossa igreja e temos colocado várias pregações, né, dos nossos pastores, dos nossos convidados, e que Jesus venha enriquecer a sua vida poderosamente. Se você precisando de oração, eu peço que você mande um e-mail para mim com seus pedidos de oração. E-mail para pastora Regina, tudo pequenininho, letrinha minúscula, pastorareginasampaio@gmail.com. Amém? pastorareginasampaio@gmail.com. Tá? E assim eu estarei intercedendo pela tua vida, nosso ministério estará intercedendo por vocês e estaremos na igreja mesmo, colocarei seus pedidos de oração na nossa caixa de oração e ali todos os cultos estaremos clamando, né, intercedendo pela vida de vocês. Amém? Então fique aguardando que em breve outros vídeos estaremos postando com a poderosa palavra de Deus e oração para a edificação da sua fé. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.